Graça e paz, amados do canal Haced, o Mensageiro. Vamos dar continuidade à série dos 3 vídeos que nós já anunciamos aos nossos amados, que tem como tema o Tribunal do Amor. Amém? E hoje nós vamos estar falando no Tribunal do Amor sobre livre-arbítrio. Antes de nós começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal, venha participar conosco da Palavra de Deus. É muito bom meditar na Palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo, que é muito importante para a nossa edificação, pois a sabedoria é o temor do Senhor. Ou seja, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E aquele que teme ao Senhor busca a sabedoria, para honrá-lo e glorificá-lo em todo o tempo. Amém? Vamos adiante. O texto que eu quero compartilhar com vocês sobre o Tribunal do Amor, neste vídeo 2, amém? E hoje falar sobre o livre-arbítrio se encontra em Gênesis. Gênesis, capítulo 2, e versículo 16 e 17. Vamos ler? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Amém? Antes de nós começarmos, vamos saber um pouco sobre livre-arbítrio. A raiz da palavra livre-arbítrio, a raiz da etimologia, se encontra no latim. E nós pronunciamos ex colligere, que significa escolher de uma coletânea, tirar de uma coletânea. Amém? Então, sabendo isso de antemão, nós vamos dar continuidade à palavra do Senhor, que diz para nós que dentro do Éden tinha árvores que livremente Deus nos deu essa liberdade, poderíamos comer. Mas havia uma árvore que traria grandes danos e transtornos para a vida do ser humano, chamada árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore da ciência do bem e do mal, ela iria trazer a consciência, ou despertar a consciência do homem ali no Éden. Haja vista que o homem estava em uma dispensação que nós chamamos dispensação da inocência. E logo quando o homem ouve a voz do diabo, que através da sua esposa convenceu ela a tomar do fruto daquela árvore danosa ao ser humano, então foi descoberta na mente do homem a consciência. A Bíblia diz que eles se esconderam, tiveram vergonha. Eles olharam para os seus corpos, viram a sua nudez, se envergonharam e cozeram folhas de figueira para se cobrirem nas suas partes íntimas. E então, a partir daí, eles tiveram medo de Deus. A sua consciência ficou tão pesada que nós podemos chamar agora de uma má consciência, que em relação a Deus, a consciência deles era que eles tinham que fugir de Deus e não se achegar a Ele, porque Deus haveria de destruí-los, poderia sumariamente matá-los. Então, se esconderam por detrás das árvores do jardim. E a Bíblia diz que na virada do dia, na penumbra, no início já da noite, o final de tarde para o início de noite, eles estavam escondidos do Senhor. Uma voz soava, ou melhor, ressoava pelo jardim, e naquele lugar ouviram a voz do Senhor dizendo: Adão, Adão, onde tu estás? Amados, Deus ama tanto a cada um de nós que nós sabemos que Ele é sim onisciente, mas Ele bota em suspensão muito da sua glória, do seu poder, para estar conosco, para nos restaurar, para nos restituir, para nos trazer de volta para si. Então, Ele sabia onde Adão estava, mas queria ouvir a voz do seu filho, criado ali no Éden.
amados, eu quero dizer para você que não se afaste do Senhor, porque você pode ter uma má consciência. Esta má consciência traz na nossa mente o entendimento de que somos falhos, fracos, com certeza imperfeitos, e até agora muitos se consideram imundos e desprezíveis, como se não pudessem se achegar ao Senhor. Mas o Senhor nos chama. Ele iria julgar ali no Éden o que seria feito, ou que iria acontecer, pelo dano causado da queda de Adão. Então, ele chama Adão, sua esposa, a serpente, o diabo, e a sentença lançada sobre eles. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje é que a sentença que foi lançada sobre Adão, sua esposa, e a serpente, mais propriamente o diabo, a única irreversível é a de Satanás. O Deus deste século já foi julgado. Então, entrará em juízo diante do Senhor em um tempo determinado. Mas, para nós, a sua criação, que Ele com tão grande amor no seu coração criou, fez, trouxe à existência, havia no coração de Deus um plano para a nossa vida. Ele julgou no tribunal do amor do seu coração nos salvar. Agora, Ele, como o grande sumo sacerdote, um grande Kohanim, resolveu sacrificar no Éden. A Bíblia diz então que Ele vestiu o homem com túnicas feita de pele de animais. Com certeza houve expiação, com certeza houve um sacrifício de sangue pelo esposo e pela esposa, haja vista que a salvação é individual, para que eles saíssem, para que eles fossem removidos do Éden vivos e mantida a sua integridade física. Deus não lhes lançou enfermidades, muito menos os matou, mas a consequência viria da transgressão, do pecado, da desobediência. Mas o plano da redenção já estava preparado, porque a Bíblia diz que aquele que está no Senhor nova criatura é, e diz ainda mais, que nós passamos da morte para a vida em Jesus Cristo. Isso Ele julgou no seu coração e preparou antes da fundação do mundo no tribunal do amor. Amém? Vamos adiante. Para que o vídeo não fique muito longo, eu quero já compartilhar com vocês um texto da Bíblia sobre o livro de Romanos. Romanos, já no capítulo 1. Amém? Está escrito assim, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Amém? Viver na carne, nos desejos da carne. A carne é a mente, é a alma. A alma só pensa em pecar. A alma sem Deus, ela percorre caminhos perigosos de condenação. Mas o Senhor disse, Mateus 28, ou melhor, Mateus 11, do versículo 27 e 28 em diante, Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma. Amém? Deus liberta a nossa alma. Se Ele libertar a tua alma, e se libertou a tua alma, então a Bíblia diz para nós também, no Evangelho de João 8, se eu não me engano, o versículo 36 em diante, ele diz que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. O grande tribunal do amor de Deus julgou a nossa causa em Cristo e nos fez livres, libertou a nossa alma. Porém, ela tem fragilidades e limitações. Precisamos nos achegar cada vez mais ao Senhor Jesus para podermos nos despojar pelo poder de Deus, pela sua palavra, com a nossa mente, o nosso intelecto renovado, segundo Romanos capítulo 12 e versículo 12, que diz,
Não andeis em conformidade com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, e assim experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mente renovada, alma renovada, pelo conhecimento da palavra de Deus, no poder do nome de Jesus, no agir do seu Espírito, que nos dirige em toda verdade. Amém? Glória a Deus. Mas este texto que nós lemos em Romanos capítulo 1, do versículo 24 em diante, o Senhor entregou os homens. Eu quero dizer para você que certa feita Jesus estava na sinagoga. Em Lucas capítulo 4, versículo 14 em diante, a Bíblia realmente nos avisa que Jesus está dentro de uma sinagoga. E ali ele recebe um livro que nós chamamos de Taná, do Antigo Testamento, para ler, para fazer a sua paraxá, a leitura dentro da sinagoga, dada pelo Kohanim daquela sinagoga ao Senhor. E quando ele abre o livro, ele acha escrito sobre ele, que ele recebeu a unção do Espírito Santo. Porque o Senhor me ungiu para dar vista aos cegos, curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Então, amados, o texto diz para nós que ali em Lucas, ele fez aquela leitura que se encontra no livro de Isaías. Este texto lido por Cristo, porém, ele para a leitura e fecha o livro. Por que eu digo isso? Porque depois da leitura, que é dita sobre que é anunciado por ele o ano aceitável do Senhor, logo se vê que vem a vingança do Senhor, o dia da vingança. Mas haverá uma grande tribulação sobre a terra, sim. Haverá um juízo como nunca houve sobre a terra. Eu quero dizer para você que nós devemos andar segundo o Evangelho de Cristo. A Bíblia realmente diz que Jesus nos avisa para amarmos os nossos inimigos. Devemos amar aqueles que nos perseguem, devemos orar por aqueles que nos maldizem. E isso é evidente, foi falado por Cristo. É uma ordenança do Senhor. Amados, eu quero dizer para você que muitas pessoas hoje, infelizmente, querem ver a derrota e a destruição das vidas que estão nesse mundo. Pois eles têm sede de vingança. E eu vejo muitos profetas anunciando que Deus agora vai se vingar da humanidade. Que Deus vai se vingar da igreja que está em pecado, ou parte dela, vamos dizer assim, segundo a palavra de algumas pessoas, ou de alguns pseudos profetas que estão na mídia. Amados, imagine Deus julgar este mundo nesse momento. Imagine Deus lançar vingança sobre a vida das pessoas. A natureza dele, que é amor, o seu tribunal estaria comprometida. Deus nos ama. Como nós somos? Não. Ele nos aceita como nós somos? Não. Mas Ele nos chama como estamos e transforma a nossa vida. Muda o curso do nosso entendimento para que a nossa vida seja transformada e vivamos em novidade de vida, servindo ao Senhor, glorificando e exaltando o seu nome e recebendo todas as sortes de bênçãos que recebemos das regiões celestiais por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos adiante. Então, por que eu digo que as pessoas estão buscando vingança? Esses dias tivemos na mídia algo que chamou a atenção de muita gente. Eu quero ressaltar apenas um fato no carnaval deste ano de 2024, em que a Baby do Brasil falou sobre o Apocalipse. Estava junto com Ivete Sangalo em um trio elétrico, e ali a Ivete Sangalo falou algumas palavras, com certeza sem o domínio e o conhecimento da palavra de Deus, e muitas pessoas julgaram a Ivete Sangalo que ela deveria agora sofrer um dano, que Deus deveria se vingar dela, manifestando a sua justiça ou juízo sobre a vida dela. Amados, no Salmos 6, Davi disse: não me corrige, Senhor, no teu furor, nem na tua ira. A ira de Deus, o furor de Deus é terrível, amados. Não deseja o juízo de Deus.
a vingança de Deus sobre a vida de ninguém, porque isso só pode ser determinado pelo próprio Senhor. Por isso, quando Jesus lê a Paraxá, faz a leitura da Paraxá no livro de Isaías, ele fecha o livro antes que fosse lido o dia da vingança do Senhor. Vamos nos apegar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e fé a leitura de Cristo sobre o ano aceitável, o Hatzon, o ano aceitável do Senhor, o tempo do socorro de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para Ivete Sangalo, para a Baby do Brasil, para muitos que estão na mídia, para famosos, para todos aqueles que precisam de salvação. Então, o texto de Romanos que nós lemos aqui no capítulo 1 e no versículo 24 diz que o Senhor entregou eles às suas paixões, os entregou às suas concupiscências, que é a legalidade para o pecado. E se alguém tiver de se perder e ser condenado, não é a igreja que deve fazer isso, e nem exigir vingança. Porque quando Deus quis se vingar do pecado e do pecador, Ele foi até o tribunal do seu amor e colocou Cristo Jesus no meu e no seu lugar, julgando e punindo o seu Filho, para nos salvar de grande condenação. Amém, amados? Mas a Bíblia diz que nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vamos ler? 2 aos Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Amém? O mal é estar longe de Deus. E o bem é fazer tudo de bom, as boas obras, para glorificar o nome daquele que nos salvou, Jesus Cristo. E se você vai receber pelas boas obras que você pratica, glorificando ao Senhor, não será julgado e condenado, mas receberá galardão do Senhor diante do tribunal de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Isso está no coração de Deus, no tribunal do seu amor, no tribunal do amor de Deus. Amém, amados? Essa palavra é maravilhosa. Vamos continuar. Não exija vingança, mas se tiver de exigir vingança por causa do pecado, clame pelo sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Abel clamava por justiça, mas o sangue de Jesus clama por misericórdia, por salvação, por remissão de pecado. Aleluia, glória a Deus. E tudo isso diante do tribunal do amor, o tribunal do amor de Deus. Aleluia, graças a Deus. Amados, então, diante do tribunal de Cristo receberemos o galardão pelas boas obras que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Amém? Mas sim, haverá um dia em que o Senhor julgará todas as coisas, em que o dia da vingança do Senhor se manifestará, além da grande tribulação, além da guerra do Armagedon, além das 7 taças dele de Deus que será derramada na terra na grande tribulação, e outros grandes eventos terríveis que acontecerá sobre a terra. Porque Jesus disse em Mateus 24 e versículo 21, que haverá na terra eventos terríveis como nunca houve desde o princípio do mundo. Mas um dia o Senhor julgará todas as coisas diante do seu tribunal, do tribunal do amor. E aqueles que não aceitaram o amor de Deus para a sua salvação, irão encarar o grande dia do juízo, o grande dia da vingança final do Senhor, diante do seu tribunal. Amém? Amados, deixa eu ler para vocês um texto da Bíblia, também no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante diz: E vi um grande trono, branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos
E os mortos, deixa eu virar aqui a página, e os mortos foram julgados, amém? Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? Livre-arbítrio, poder de julgar e decidir. Você decide, bênção ou maldição, vida ou morte, céu ou inferno, Deus ou o diabo. Amados, o texto está dizendo que haverá um dia em que o Senhor descerá e que julgará todas as coisas diante do seu trono. Haverá um grande julgamento neste tribunal, mas o amor de Deus terá cessado nesse dia, pois aqui serão julgados todos os que rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram a salvação em Cristo. O texto diz para nós, ainda no versículo 13 de Apocalipse 20, assim: e deu mal aos seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram seus mortos, que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Ou as obras, como salvos para glorificar ao Senhor, na liberdade de decidir viver para Ele, servir a Ele e receber Ele como salvação na sua vida, como aquele que é provedor, cheio de amor, com todos os benefícios do tribunal do seu amor em favor da sua vida, ou, ao contrário, ser julgado e condenado por querer praticar as suas próprias obras, santidades, conceitos e ideais, para encarar Deus naquele dia e tentar lançar no rosto dele a sua própria justificação. Tudo isso será em vão. É verdade. O texto continua dizendo, versículo 15, Apocalipse 20, 15. Depois do grande julgamento, diante do trono branco de Deus, aonde está um tribunal montado para julgar todos aqueles que lutaram contra o Senhor, que não aceitaram a sua salvação, e até aqueles que pediam vingança da vida alheia, vão comparecer, porque não estão no lugar de juízes, mas de réus. Muito cuidado com a sua liberdade, o caminho que você está decidindo levar em sua vida. Examine, você tem liberdade, e decida se está bem ou se está mal. Se estiver mal, Jesus está de braços abertos. O tribunal do amor de Deus te espera. Venha até Ele, receba o julgamento junto com Cristo, e assim você terá salvação, porque nós morremos com Ele nós ressuscitamos, em nome de Jesus. A salvação é na nossa vida. Amém? Amados, o versículo 15 de Apocalipse 20, diante daquele tribunal, diz assim: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O livre-arbítrio, a sua decisão, o ex colligere da coletânea de duas coisas que você pode escolher. A única coisa que você não pode decidir são as consequências. Como se você tivesse irado e tomasse a sua mão e com ela investisse com um soco numa parede de concreto e dissesse: não quero sentir dor. Toda decisão da liberdade que você tem terá consequências, boas ou ruins, para a sua vida. Vida ou morte, bênção ou maldição, céu ou inferno. Escolha, ou bem ou mal. Amém? Eu creio que o teu nome está escrito no livro da vida, amado, pois você usou da tua liberdade para receber o Senhor e deu a Ele liberdade para dominar sobre a tua vida, tua família e toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém, amados? Continue conosco. Este é o vídeo 2 do Tribunal do Amor no canal Hesed, o Mensageiro. Compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal. Que o Senhor vos abençoe grandemente em todo o tempo, em nome de Jesus. Hesed, Shalom, graça e paz. Amém?